Muito bom, nesse vídeo eu vou falar de uma maneira bem direta 3 pontos bem importantes para você ter um bom resultado com o Reiki. O ponto número 1 é sobre a origem do Reiki, ou seja, a história do Reiki. O 2 é o que é o Reiki. E o 3, como o Reiki funciona, ou seja, os benefícios que a gente pode ter em nossa vida com essa ferramenta tão maravilhosa que é o Reiki. Então, na verdade, o Reiki ele remete a mais de 8.000 anos atrás. No Tibete já tem registros ali, né, sobre casos de cura sendo feitas com a imposição de mãos. Mas vindo para o nosso tempo atual, nós vamos encontrar a figura de Mikao Usui, no Japão. Mikao Usui, no ano de 1908, ele tinha muitas indagações de como era feito as curas que Jesus Cristo fazia utilizando a imposição de mãos. Então ele resolveu, né, para sanar essas dúvidas, para tentar buscar um pouco mais de conhecimento sobre isso, ele resolveu fazer 21 dias de jejum e meditação em um monte. Então ele subiu para esse monte e durante esse processo de jejum e meditação é que ele recebeu todos os conhecimentos da metodologia Reiki. Então, resumindo bem, foi nesse processo de jejum e meditação que ele recebeu todos os sinais, a iniciação ao Reiki e a maneira de como aplicar o Reiki, que não era para ele ser ligado a nenhuma religião e que todos poderiam ser beneficiados por essa metodologia Reiki. Mas mesmo assim, ele ainda tinha muitas dúvidas se funcionava ou não. Então o que ele fez? Ele desceu do monte e começou a aplicar o Reiki em várias pessoas para vários tipos de situações diferentes, né? Vários tipos de problemas diferentes. E conseguiu muito bons resultados com aquilo. Então, aí sim ele começou a ensinar, né, os seus discípulos. E depois disso, né, aquele conhecimento se espalhou por todo o Oriente, depois se espalhou pelo Ocidente. E hoje, né, ele é espalhado pelo mundo inteiro. E também ele é muito interessante a gente citar que ele é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. Então, já é algo aí muito bem reconhecido no mundo hoje, né? E devido a esses benefícios que a gente consegue na prática. Então, essa, vamos dizer assim, é a história resumida do Reiki. E o que é o Reiki, então? O que é essa força? O que é essa metodologia? É algo bem simples, porém muito poderoso. Então, indo para o nosso ponto 2, o que é o Reiki? O Reiki ele é a junção de duas energias e o direcionamento dessa energia. A primeira energia é a energia que é chamada de Rei. Essa energia é uma energia sutil, ou seja, uma energia que vem de cima, do cosmos, do universo, ou seja, uma energia de inspiração. Essa energia chamada Rei, ela vem de cima e com a energia Ki. Então, essa energia aqui é a energia mais densa do mundo material, a energia humana ou da Terra. Então, quando há a junção dessas duas energias, a energia Rei com a energia Ki, nós podemos o quê? Direcionar essa energia para harmonizar, seja o nosso campo energético, físico, emocional. Então, já indo para o nosso ponto 3, como funciona o Reiki, quais os benefícios que a gente pode obter dessa metodologia. Quando o mestre Reiki, ele junta ou canaliza essas duas energias, a energia mais sutil, que ele absorve de cima, do universo, né, e essa energia mais densa, que vem da Terra, do corpo humano, ele pode direcionar essa energia para resolver várias questões, desde questões emocionais, né, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, questões de vida financeira travada, relacionamentos travados, e até questões físicas mesmo, né, de doenças físicas. Por quê? Quando nós harmonizamos o nosso campo energético, logo o nosso emocional também vai tender a se harmonizar, logo também aquela doença que está ali materializada no nosso corpo físico também vai tender a se curar. Então é um processo de harmonização, desde o nosso campo energético, até vai passando, né, para o nosso campo emocional, até chegar no nosso físico, né, no nosso corpo e na nossa vida. As coisas que se materializam na nossa vida. Então pode destravar muitos bloqueios ali, financeiros, afetivos, enfim, a gente pode ter um benefício muito grande, porque o mestre Reiki ele vai direcionar essa energia para resolver determinadas questões. E o mestre Reiki ele tem também, né, os símbolos, os sinais, a iniciação para fazer tanto presencial quanto à distância e também para várias pessoas. Então, dentro desse projeto, né, Harmonizar, né, que você aí pode fazer parte, você vai receber, né, à distância essa energia direcionada ali para cada coisa que a gente vai começar a harmonizar em sua vida. Quando nós falamos de energia, é bem importante a gente destacar aqui o nível de consciência que é interessante que a gente tenha para a gente obter muitos resultados, não só com essa técnica do Reiki, mas em tudo em nossa vida. Até a época newtoniana, ou a época de Newton, a gente vivia sob um outro paradigma, uma outra realidade, que era mais materialista, mais individualista, porque o conhecimento, a tecnologia da época chegava até o átomo. E ali a gente percebia que tudo era partícula, ou seja, tudo era feito dos átomos. Então toda a tecnologia, todo o conhecimento humano era baseado nisso.
Porém, com o avanço da tecnologia, eles conseguiram criar o quê? Os microscópios atômicos, os aceleradores de partícula. Então conseguiram aprofundar algumas milhões de vezes no átomo. E depois disso perceberam que na verdade o átomo ele não é uma partícula. Ele é feito, na verdade, de energia. E a energia tem em si uma lei intrínseca nela, que tudo que é energia tem em volta, forma em volta um campo eletromagnético. Então por isso que existe hoje toda a nossa tecnologia. Hoje você não precisa o quê? De um fio conectado no seu celular e você está recebendo aí, através das ondas eletromagnéticas, todo o áudio e vídeo. Então nós já utilizamos, né, a mecânica quântica, por assim dizer, ou a física mais aprofundada no nosso dia a dia. Tudo que a gente utiliza que não tem um fio, seja o controle remoto da nossa televisão, o alarme do nosso carro, o nosso celular o tempo inteiro, está utilizando, né, por onde está indo essas informações até você, né, o seu controle, até a sua televisão, do seu controle até o seu carro. Está indo através das ondas eletromagnéticas. Então é por isso que quando nós falamos de energia, hoje em dia não precisa mais ter o quê? Um conhecimento seja esotérico, místico ou religioso. Se você gosta dessas áreas, tem um conhecimento dessas áreas, tem uma religião que traz luz para você, é melhor ainda. Mas não, quando nós falamos de energia, de transferência de energia, a própria energia Reiki, né, uma reprogramação mental, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando realmente de ciência. Então é bem importante a gente ter esse nível de consciência quando nós estamos falando, né, do Reiki, quando nós falamos de energia. E é por isso que quando nós atuamos no campo energético ou emocional, os resultados estão tão grandes, porque nós estamos atuando na causa, não no efeito. Então a nossa vida material e prática, né, aqui no nosso dia a dia, vamos dizer assim, né, aqui está nós, né, o nosso corpo físico. Quando nós temos aqui um problema, seja uma depressão, uma vida financeira travada, afetiva travada, se nós atuarmos aqui, né, no efeito, nós vamos ter muito pouco resultado. O que seria isso? Por exemplo, né, a pessoa passou muito aperto financeiro na infância, né, eu sempre trago esses exemplos mais comuns, para ficar mais claro, mas a pessoa passou ali muito aperto financeiro na infância, então o que acontece? No campo emocional dela, tem questões negativas ligadas a dinheiro. Então, logo, também, no campo energético dela, também vai ter isso. Por quê? Isso vai controlar o campo eletromagnético dessa pessoa, o que ela sente. Então, o que seria trabalhar aqui no efeito? Seria a pessoa sair de um emprego e entrar em outro. A pessoa começar cada vez a trabalhar mais. Mas aí ela percebe que isso não dá resultado, que ela continua tendo problemas financeiros. Por quê? Se ela se sente como escassa, se ela tem um campo eletromagnético dela escassez, ela pode fazer o que for, que sempre vai materializar aqui escassez. É aquilo que as pessoas vivem, né? As pessoas trabalham muito, estudam muito, mas não conseguem prosperar. Quando recebem uma oportunidade, tem medo, se sabota. Quando vem um dinheiro, é sempre muito difícil, mas quando vem esse dinheiro, essa pessoa consegue queimar esse dinheiro facilmente. E é assim que funciona com tudo. A obesidade, por exemplo, se a pessoa tem no campo emocional, energético dela, um comando para a obesidade, para manter aquele peso, essa pessoa vai passar por vários ciclos, né? De emagrece, ganha o peso todo de novo. Então assim a pessoa ficando cada vez mais frustrada. Então é por isso que não é eficiente a gente ficar dando murro em ponta de faca. Ou seja, ficar aqui atuando no efeito. Porque aqui é onde a coisa já aconteceu. Nós devemos buscar a causa, seja ela emocional e ou energética. E também é exatamente por isso que eu tenho muitos resultados com os meus atendimentos, né? Talvez algumas pessoas não sabiam, mas eu atuo aqui com a hipnoterapia, né, para reprogramar as questões mentais e emocionais, e também, enquanto isso, eu aplico a harmonização energética na pessoa aqui no campo energético dela. Assim, quando nós atuamos de uma maneira eficiente na causa do problema, o efeito é a solução desse problema. E a causa, né, sempre vai estar no nosso campo energético ou emocional. O efeito é o que nós vivemos. Então o efeito ele vai acontecer de uma maneira, né, ou seja, a solução daquele problema, ele vai acontecer de uma maneira muito harmônica, de uma maneira muito natural.